Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e o 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. A promessa do derramamento do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. A promessa do derramamento do Espírito Santo é uma promessa especial, maravilhosa e atual. Eu me atrevo a dizer que após a obra realizada na cruz do Calvário e antes do arrebatamento da igreja, esta é a maior de todas as promessas para a igreja peregrina. A promessa do derramamento do Espírito Santo. Salomão, no livro dos Provérbios, capítulo 1, versículo 23, faz menção desta promessa: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Através de seu canal, Deus fala que haveria de derramar abundantemente o seu espírito. Os tempos passam, as gerações igualmente, e agora, através do profeta Isaías, a promessa do derramamento do Espírito Santo é ratificada, isto é confirmada. Isaías capítulo 44 e o versículo 3: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Mais uma vez, Deus garante, Deus promete derramar o seu espírito. O tempo passa e agora, através
Ezequiel 36, 26 e 27. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Agora, através do profeta Joel, ainda que as profecias que tenho mencionado, não as menciono na ordem cronológica, pois Salomão viveu 1000 anos antes de Cristo. Isaías 700 anos antes de Cristo. Ezequiel 620 anos antes de Cristo, aproximadamente. E Joel 800 anos antes de Cristo. O profeta Joel, filho de Betuel, é levantado por Deus para naquele tempo, Judá estava devastada politicamente, socialmente, moralmente, espiritualmente. De fato, era um período muito difícil. Mas através do seu servo, Deus fala: ouvi isto, anciãos, escutai todos os moradores da terra. Aí Joel prossegue a narrativa, e diante daquele cenário de caos, de crise, de trevas, o profeta começa a clamar. E Deus diz, através do seu servo, versículo 19 do capítulo 2 do livro de Joel: e o Senhor responderá e dirá ao povo: eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo. O trigo, alimento; o mosto, alegria; o óleo, unção e renovação. Deus diz: enviarei a chuva temporã, as primeiras chuvas, a partir de outubro. Enviarei também a chuva seródia, as últimas chuvas, final de abril, começo de maio. Naturalmente, isso na região do Oriente Médio, notadamente na terra de Judá. Deus dizendo que vai enviar o trigo, o mosto, o óleo, a chuva temporã e a chuva serótica. Aí agora o profeta Joel profetiza a maior de todas as chuvas, a chuva do derramamento do Espírito Santo. E Joel começa a profetizar, verso 28 do capítulo 2: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Observe
que Joel fala do derramamento na sua plenitude, na sua abrangência, no seu apogeu. Olha a expressão: derramarei o meu espírito. Observa que quando esta promessa se cumpre lá no dia de Pentecostes, após o milagre, pessoas zombam e escarnecem, dizendo que os discípulos estavam cheios de gosto, estavam embriagados. Aí Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e começa a fazer uma mensagem espetacular. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, talvez você não tenha observado este detalhe. Vá lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 17 e o 18. Aí eu vou chamar a sua atenção para um detalhe especial que geralmente nas pregações passam desapercebidos. Pedro vai explicar o que estava acontecendo em Jerusalém no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito. Aí Pedro diz em Atos 2:17: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito, percebe a diferença? Do meu Espírito. Aí Pedro repete, verso 18: e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Pedro está citando a profecia de Joel, mas Joel diz que Deus derramará o meu Espírito, derramamento pleno, derramamento total, o cumprimento da promessa lá em Jerusalém. Pedro diz: do meu Espírito, derramamento parcial. Percebe a diferença? Esse acréscimo do D muda todo o sentido. Quando Joel diz: derramarei o meu Espírito, Deus está dizendo através de Joel acerca de um derramamento na sua totalidade, na sua plenitude. O cumprimento do dia de Pentecostes, Pedro explica: do meu Espírito, era apenas parte daquele derramamento, era parte do cumprimento daquela profecia. E eu quero chamar a sua atenção agora para dizer que a profecia do derramamento do Espírito Santo, ela é de caráter universal. O texto explica: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. A expressão toda a carne me permite dizer que o derramamento será de caráter universal. Não há distinção de pessoas. O derramamento do Espírito será sobre toda a carne. Eu acredito, examinando as Escrituras, sinais escatológicos, eu creio que antes do arrebatamento da igreja, Deus irá realizar um derramamento abundante do seu Espírito na terra. Eu acredito que antes da igreja ser arrebatada aos céus, Deus irá derramar sobre a terra um grande avivamento. As pessoas serão renovadas e avivadas. As pessoas que temem a Deus
final da grande tribulação, os remanescentes judeus fiéis receberão o cumprimento desta profecia na sua totalidade. Mas a promessa do derramamento do Espírito Santo, ela é de caráter universal, é sobre toda a carne. Mas também a promessa é independente do sexo. O texto fala: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Percebe? A promessa não depende do sexo, masculino ou feminino. A promessa abrange a todos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mas a promessa também é independente da idade. O texto fala: vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Mas a promessa também é independente da posição social. O texto fala: e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. A promessa do derramamento do Espírito Santo é universal sobre toda a carne, é independente do sexo. Vossos filhos e vossas filhas, é independente da idade. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e é independente da posição social. Sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Examinando o contexto, se percebe claramente que esta profecia só terá o seu cumprimento pleno no final da grande tribulação. Versículos 30 e o 31 dá as explicações. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaças. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa é a promessa do derramamento do Espírito na sua plenitude, na sua eficácia plena e total. Ela nascerá no final da grande tribulação. A promessa é gloriosa, a promessa é especial, a promessa é para nós. Para quem é a promessa? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. A Bíblia mostra a quem é destinada esta promessa. A promessa do derramamento do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, os judeus, lá em Jerusalém, a vós, o povo da promessa. Pedro diz: a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa era para eles, mas a promessa também é para nós. Pode ter certeza, acredite.
do batismo com o Espírito Santo, ou do batismo no Espírito Santo, ela continua sendo renovada nas Escrituras. Foi dita por Salomão, foi transmitida por Ezequiel, por Isaías, foi transmitida por Joel, e agora João Batista renova mais uma vez a promessa dada por Deus. Vocês lembram? João batizando no Rio Jordão, ele avisava a todos: eu vos batizo com água, mas após mim vem um que é antes de mim, é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as sandálias de seus pés. Aí João Batista dizia: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando João Batista foi questionado pelos fariseus acerca da sua identidade, João Batista estava tão destacado no seu ministério que os fariseus cogitaram se ele era o Cristo ou não. Aí eles perguntaram se Jesus era o Cristo. Ele disse: eu não sou o Cristo. Perguntaram se ele era Elias. Ele também disse: eu não sou Elias. Perguntaram se ele era algum dos profetas. Ele também disse: não. Os fariseus insistem, enviados pelos sacerdotes e pelos levitas: então que dizes de ti mesmo, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Aí João Batista disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aí lá em João, capítulo 1, versículo 33, João declara: eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vis descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse batiza com o Espírito Santo. A tarefa é exclusiva do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que batiza os crentes com o Espírito Santo. João dizia: ele vos batizará com o Espírito Santo. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele também promete, Lucas 24 e 49: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Qual era a promessa de seu Pai? O derramamento do Espírito Santo. Qual era a promessa do seu Pai? O batismo do Espírito Santo. Lucas 24 e 49: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, é uma capacitação
presença dele, quebrantado, humilde, em santidade, e ele batiza com o Espírito Santo. Ele faz, ele é bom, ele é maravilhoso, é ele que batiza com o Espírito Santo. Ele deseja lhe batizar com o Espírito Santo. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. A promessa do derramamento do Espírito Santo é atual, está em plena vigência. O nosso Deus é maravilhoso e Ele ainda batiza com o Espírito Santo. A promessa é para nós, a promessa é para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Derramarei a chuva temporã, derramarei a chuva serótica, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. A promessa de Deus é fiel, é verdadeira, e Ele vela sobre a sua palavra para